Querido pastor Renato, bienvenido. La audiencia está atenta para recibir más bendiciones de usted. Graças. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre um pouco do que falamos ontem, até para quem não teve a oportunidade de estar aqui. E a partir disso nós vamos entrar no assunto de hoje, que é uma continuidade daquilo que nós vamos fazer. Bem? Hoy vamos a hablar rápidamente un poco de lo que se habló ayer para que se pueda comprender mejor y para que puedan entender las personas que no pudieron participar ayer. Irei compartilhar agora os nossos slides. Todos podem vê-lo? Ontem nós começamos tratando sobre o conceito de servo. E a base Ayer nosotros comenzamos hablando sobre el concepto de siervos y la base. A base desse conceito fundamental está em Jesus Cristo, que para nós é um modelo perfeito de servo. La base para nosotros es Jesucristo, que es la base de ese siervo perfecto que debemos ser. O texto que relata isso está na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, que se despojou, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. El texto que habla Pablo a los filipenses se encuentra precisamente en el libro de Filipenses 2, 5, 8, cuyo texto está en pantalla en español. O texto, então, nos dá, se eu quero desenvolver no meu coração, no coração dos meus filhos, o sentimento de servo, o padrão de servo perfeito, eu tenho que buscar aonde eu encontro a melhor forma, o melhor modelo de perfeição que está em Jesus Cristo. E quando ele diz que ele que nós devemos sentir da mesma forma, agir da mesma forma, e ele nos ensina que nós devemos nos esvaziar, é assim que nós devemos perfeitamente desenvolver as qualidades de servos e assim ensinar aos nossos filhos. El modelo que nosotros tenemos que seguir de Jesucristo es el que nosotros tenemos que desarrollar en el corazón de nuestros hijos a través del modelo que nosotros debemos practicar. Jesus Cristo, ele nos ensina como servo a ser obediente ao Pai em confiança e em amor. A obediência ao Pai, ao nosso Deus, Jesus Cristo nos demonstra na atitude dele em confiança, em amor ao Pai. E é assim que nós devemos tanto ensinar aos nossos filhos a viver em confiança, em amor uns pelos outros, e ao mesmo tempo aprender a viver assim uns com os outros. Jesucristo nos enseña en obediencia al Padre poder desarrollar esa obediencia en amor y en confianza. Nosotros a nuestros hijos y nosotros con nuestros hijos, así como el Padre nos enseña a nosotros el desarrollo del amor. Então, o conceito principal de servo é você esvaziar-se de você mesmo para que você dê lugar ao outro. Jesus Cristo poderia, como Deus, exigir e atuar de diversas maneiras como Deus Todo-Poderoso, com autoridade. Mas a atitude de servo é que ele se esvaziou de todos os seus direitos, de tudo aquilo que ele tinha e decidiu dar lugar a nós. E esse modelo é que nós devemos ensinar aos nossos filhos. El modelo que Jesucristo nos enseñó es el de despojarse a sí mismo, y eso es lo que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos, el poder despojarnos del amor, así como el Padre se despojó del Hijo para enseñarnos a nosotros y dar lugar a que fluya el amor en los otros. Eu também falei ontem sobre os tipos de ausência paterna.
E nós encontramos 4 tipos básicos de ausência paterna. Quando o pai não está presente como pai, exercendo a sua função de pai dentro da família, dentro da sua casa. A primeira delas é por morte, quando o pai não está presente porque ele morreu. Ele não está presente ali na casa porque ele morreu. O segundo motivo de uma ausência, um tipo de ausência paterna, é por conta de uma grave enfermidade, onde o pai, por essa enfermidade, ele não consegue exercer o papel de pai. O terceiro tipo de ausência paterna que nós encontramos é quando há separação dos pais, quando há divórcio e os filhos eles são separados. E o quarto tipo de ausência paterna é quando há negligência ou inatividade do pai. Embora o casal esteja junto, morem com os seus filhos, o pai não está presente porque ele é negligente, ele não está atuando como pai, ele está inativo como pai. El día de ayer también hablamos de los 4 tipos de la ausencia paterna. El primer tipo que mencionamos fue la muerte, cuando el papá ha fallecido y no está presente. El segundo tipo de ausencia de padre es una enfermedad grave que ocasiona la inasistencia del padre en sus funciones. El tercer tipo, la separación de los padres cuando existe un divorcio. Y el cuarto tipo, cuando existe negligencia en los padres por un tipo de abandono que ocasiona una inactividad en la función que el padre debe cumplir con los hijos. Em todas essas ausências, há uma grave consequência na vida dos filhos e na vida familiar como um todo. Mas eu não vou falar das consequências graves, mas eu vou falar mais dos benefícios da presença do pai. As consequências nós conhecemos elas cotidianamente quando nós vemos as atitudes dos filhos, a rebeldia dos filhos, a falta de amor pelos filhos e uma série de outras consequências. Mas nós vamos falar mais sobre os benefícios da presença do pai na sua casa e não dos problemas dessa ausência paterna. Todas estas formas de ausencia ocasionan graves consecuencias en el desarrollo y en el crecimiento de los hijos. La falta de amor de los padres es algo que incide en el crecimiento y en el desarrollo, pero hoy vamos a hablar más de los beneficios más que de las consecuencias que tiene la paternidad o el tipo de amor que el padre debe dar a los hijos. Nós conhecemos um modelo de sociedade em que nós temos múltiplas responsabilidades, tanto o pai quanto a mãe, em que ele tem que exercer essas atividades de maneiras simultâneas quase. Então, nós temos que nos preocupar com recreação, com as atividades recreativas, esportivas, com os estudos, com as questões familiares, com o trabalho, as nossas relações com os amigos, as necessidades financeiras. Então, são múltiplas responsabilidades que nos fazem, num tempo de 24 horas que nós temos que dividir o nosso tempo em todas essas atividades. E Jesus Cristo entra como parte dessa atividade. Nós vemos muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias em que querem servir a Jesus Cristo e querem ter filhos que servem a Jesus Cristo, querem ensinar os seus filhos a seguir a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está no conjunto de todas as suas responsabilidades. Esse é o modelo que a sociedade nos traz. Mas o modelo que a Bíblia nos ensina, que vai trazer um coração de servo para os nossos filhos e vai nos tornar servos, é quando Cristo é o centro de todas as coisas. Eu dirijo a Ele todas as minhas necessidades, os meus estudos, a minha recreação,
a minha família, o meu trabalho, os meus relacionamentos, as minhas finanças, todas estão submetidas a Jesus Cristo e ele se torna o centro de todas as coisas. Assim eu começo a desenvolver, tanto no meu coração de servo, quanto no coração dos meus filhos, a responsabilidade de ter Jesus Cristo como Senhor e servir a Ele e servir aos outros por meio das nossas vidas. Outro ponto que eu acho que é muito importante é que quando nós olhamos o exemplo de Jesus Cristo e nós devemos seguir a Jesus Cristo, a segunda coisa que nós devemos entender é que nós temos que o grão precisa morrer. Essa expressão está descrita na carta de João, capítulo 12, verso 24, em que diz que se o grão do trigo que cai na terra, ele morre, na realidade ele precisa morrer, o grão ele precisa morrer, ao cair na terra ele morre e é assim que ele dá fruto. Quando Jesus Cristo faz essa comparação, ele diz que ele precisava morrer para que ele pudesse nos dar vida. E assim tem que ser a nossa vida cotidiana em casa. Os nossos filhos precisam ver que nós morremos para nós mesmos, que nós nos esvaziamos de nós mesmos. E quando isso acontece, a palavra de Deus nos diz que nós vamos dar frutos. Quando eles veem que eu tenho as minhas atitudes em casa para servi-los, para amá-los, em que eu entrego a minha vida como Jesus Cristo fez por mim, eles começam a entender o valor do coração do servo. Então eu morro para mim todos os dias, porque todos os dias o meu coração tenta se elevar de alguma maneira. De alguma maneira o meu coração ele quer se engrandecer, ele quer exigir dos meus filhos e da minha esposa, dos meus amigos, de todos aqueles que nos cercam, que eu preciso de ajuda, que eu sou superior em alguma coisa com eles. Mas esse texto me diz que todos os dias eu preciso deixar o grão morrer. Ou seja, o meu sentimento de valor, no sentido de tentar ser superior ao outro, eu tenho que me esvaziar e deixar ele morrer todos os dias. Otro punto importante es el ejemplo de Jesucristo que nos ha dejado y que se expresa en el texto de Juan 12:24, que nos dice que nosotros debemos morir todos los días. Es así que muriendo todos los días nosotros podemos dejar un ejemplo a nuestros hijos, una enseñanza de cómo podemos morir, cómo podemos nosotros vaciarnos para poder entregar todo el amor que tenemos y que ellos puedan entender el ejemplo de lo que es ser siervo. Nós somos capazes de morrer pelas nossas esposas e pelos nossos filhos se tivermos numa situação grave de assalto. Se alguém tentar assaltar e tentar matar os meus filhos ou a minha esposa, eu sou capaz de morrer ali na frente deles para que eles não sejam afetados. Nós somos capazes disso porque nós amamos os nossos filhos e as nossas esposas. Mas nós devemos aprender a fazer isso também nas pequenas coisas. E Jesus Cristo nos ensinou isso o tempo todo. Mas quando a minha esposa, por exemplo, está deitada e ela me pede um copo d'água e ela fala assim, eu estou com sede, você pode buscar esse copo de água para mim? E eu falo assim, não, mas eu também estou cansado, eu também preciso descansar. E é verdade isso, nós precisamos de descanso, nós precisamos e temos os nossos direitos. Mas esse texto nos ensina também a fazer isso nas pequenas coisas. E quando os nossos filhos observam que nós fazemos isso nas pequenas coisas, eles também farão isso nas grandes coisas. Nosotros somos capaces de encontrar
esta posibilidad de morir cuando nos encontramos ante una situación de riesgo o de peligro. Somos capaces de morir por nuestra esposa o por nuestros hijos. Ese es un ejemplo claro de poder morir para que otros vivan. Cuando mi esposa se encuentra cansada o echada y precisa un vaso de agua y yo también estoy cansado, yo puedo levantarme y darle ese vaso de agua porque es una muestra de servicio y de amor que yo estoy dando, no solamente hacia mi esposa, sino también hacia mis hijos. Es una forma de yo vaciarme, morir y para que otros vivan. Também falei de alguns exemplos pessoais que elevam a autoestima e desenvolvem habilidades para que os nossos filhos possam lidar com os problemas da vida. E essa relação é uma relação bastante simples, mas ela traduz muitas coisas importantes que os nossos filhos vão enfrentar quando eles, para nós entendermos, se eles estarão prontos para morar sozinhos, para desenvolver as suas vidas sozinhos. Quando nós respondemos a todas essas questões positivamente, nós entendemos que nós estamos ensinando os nossos filhos a aprender a viver sozinhos e que nós estamos no caminho certo e que também eles terão segurança, eles terão a autoestima necessária, a habilidade necessária para desenvolver uma vida com uma outra pessoa, com uma outra mulher, talvez em um outro país, estudando fora do seu lugar de moradia. Então, nós preparamos os nossos filhos através dessas pequenas atitudes. Ayer también hablamos respecto a la autoestima y a las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros hijos para enfrentar distintos problemas en la vida. Cuando nosotros somos capaces de responder estas preguntas, entonces somos capaces también de darnos cuenta que hemos preparado a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar no solamente la vida, sino también cuando se encuentren fuera y solos estudiando y tengan que asumir sus responsabilidades. Essa lista ela é bastante simples, mas ela nos ensina se eles já estão prontos a pagar as suas próprias contas, se eles sabem as responsabilidades de pagar as suas próprias contas e quanto isso custa, quanto custa a energia elétrica, a internet, as coisas que eles precisam para sobreviver adequadamente. Eles já sabem pagar, cuidar financeiramente da sua casa, eles sabem fazer a sua própria comida, eles sabem, porque isso é importante, porque eles podem ter em determinados momentos de ter que conviver com alguém que precise que eles façam a comida. A sua futura esposa pode passar por necessidades e ela está enferma e haver necessidade dele cuidar da casa, de cuidar da comida para ela. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender se ele é capaz de lavar a roupa do outro. Nós vemos muitas situações em que a gente encontra a nossa roupa pronta no armário. A gente acorda de manhã, nós vestimos a roupa, ela está lavada, ela está passada. Nós vestimos e às vezes nós não damos valor a quem fez aquilo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a lavar a sua própria roupa, porque eles vão aprender tanto com essa habilidade de lavar a sua roupa, mas também a autoestima de quanto isso custa para quem faz isso, né? Saber limpar o próprio banheiro, né? Saber a higiene necessária, tudo que envolve dentro de uma limpeza de casa, saber varrer a casa, saber cuidar da sua casa, saber tirar o pó, porque todas essas coisas são importantes e eles vão acabar dando valor para quem faz isso também. Saber trocar uma lâmpada, saber onde comprar a lâmpada, saber tomar medicamentos sozinhos, qual é o remédio certo para uma febre,
Como é que você mede uma febre de alguém que pode estar morando com você, que você não conhece, mas você precisa aprender a cuidar dele. Saber fazer as compras no mercado, saber qual fruta que é melhor ele comprar, qual é o melhor lugar, qual é o melhor valor. Ser capaz até de matar uma cucaracha, que tem um exemplo simples, mas tem a ver com o caráter de ele saber defender o outro mesmo quando ele tenha medo daquilo. Ele talvez tenha que conviver com alguém, com a sua esposa que tenha alguns medos e ele vai ter que vencer os seus próprios medos para ajudá-la a vencer os seus próprios medos. Quando nós ensinamos os nossos filhos e todas essas coisas que nós relacionamos aqui, nós fazemos aqui na nossa própria casa, eles aprendem o coração de servo, porque eles vão viver isso e eles vão desenvolver isso, eles vão estimar que eles sabem fazer isso, vão estimar as pessoas que fazem isso e vão poder servir outras pessoas por meio dessas habilidades, por mais simples que sejam. Cuando nosotros empezamos a ver esta lista que es simple, podemos darnos cuenta que es necesario que nuestros hijos aprendan a pagar sus propias cuentas para que ellos tomen valor de lo que es tener la luz, de tener el internet y saber cuánto cuesta. Poderles enseñar a preparar sus propias comidas, porque ellos pueden encontrarse en algún momento en la necesidad de tener que servir a otro haciendo comida, cuando de repente su esposa esté enferma y ellos necesiten hacer comida para su esposa, ellos tienen que estar preparados para esto. Saber lavar su ropa, enseñarles a lavar la ropa y a planchar, hace valorar lo que el trabajo que otras personas hacen y realizan para ellos en este momento. Es fácil uno levantar la ropa y podérsela colocar, pero ellos tienen que aprender a valorar y la única forma de servir es que ellos sepan hacer esto. Limpiar un baño, limpiar la casa, darles obligaciones que también hacen que ellos tengan, que aprendan a dar valor, a desarrollar la autoestima y las habilidades. Aprender a cambiar un foco, saber tomar las medicinas solos, esto les permite tomar conciencia y responsabilidad respecto a su propia vida y salud. Saber hacer las compras en el mercado, dar valor al dinero, hasta saber matar una cucaracha. Esto ayuda a desarrollar a la autoestima y el carácter para vencer sus propios miedos y enfrentar otras situaciones de miedo que les va a tocar hacer en la vida. Agora nós vamos entrar especialmente no que nós vamos falar hoje, que é uma continuidade do que nós falamos até agora. Nós vamos falar sobre um discipulado intencional, a necessidade de nós termos intenção de discipular os nossos filhos. Então nós aprendemos sobre o que é ser servo, tendo Jesus como modelo e nós exercendo em casa esse modelo. Mas nós temos que discipular os nossos filhos intencionalmente. Depois eu vou falar um pouco sobre algumas oportunidades para crianças, adolescentes e jovens, né? E no final nós vamos terminar com duas perguntas. O que você faria que não está fazendo e o que você não faria que está fazendo, né? Então nós vamos apresentar um método bíblico para discipular os nossos filhos. Eu vou usar um exemplo que o Esteban e Lisette falaram na última apresentação. Eu iria usar uma boa parte daquilo que eles estavam falando e aí eu decidi tirar porque eles já haviam falado sobre isso. Eu sei que hoje eles são responsáveis por esse ministério mundial, The World Needs a Father, e esse modelo de paternidade, ele nos dá 4 características muito importantes. A primeira delas, por meio de Jesus Cristo, ele nos dá uma autoridade moral. Em segundo lugar, ele dá aos nossos filhos uma identidade. Em terceiro lugar, ele nos dá uma segurança emocional. E em quarto lugar, ele nos dá uma afirmação em nossas vidas. O discipulado intencional.
eu entendo que nós, assim como nós, Jesus Cristo era reflexo do seu Pai, os nossos filhos são o nosso reflexo. Essa figura que eu coloquei, ela exemplifica muito bem, porque dois homens andando à frente e um hijo andando atrás, ele está copiando aquilo que os seus pais estão fazendo. E é assim que os nossos filhos aprendem. Eles aprendem copiando tudo aquilo que nós fazemos. Eles começam a falar como nós falamos. Eles começam a gesticular, mexer com as mãos conforme nós mexemos. Eles andam conforme nós andamos. Eles comem conforme nós comemos. E se vocês perceberem, os seus filhos são reflexo daquilo que vocês são, em todas as suas características, inclusive no seu jeito de falar, o seu jeito de transmitir, né? Mas nós, como pais, nós carregamos em nós a mensagem que é transmitida aos nossos filhos. Nós temos essa mensagem, nós transmitimos. Então, se essa mensagem em nós é uma mensagem no padrão que Deus deseja, essa mensagem é que os nossos filhos vão entender e é assim que eles vão viver. E esse é o princípio básico do discipulado intencional. Esse discipulado, o texto de João capítulo 15, verso 8, diz assim: nisto que é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim serão meus discípulos. O que Jesus Cristo nos ensina é que para glorificarmos a Deus, para nós darmos frutos, é necessário que a gente faça discípulos. E o primeiro discípulo que Jesus Cristo quer que a gente faça são os nossos filhos. O objetivo principal que Jesus Cristo nos dá é formar discípulos. Mas o requisito principal que está em João, capítulo 15, verso 5, não são o excesso de atividades, o excesso de responsabilidades, mas é a comunhão com Deus. Quando os nossos filhos observam que nós temos comunhão com Deus, que nós glorificamos a Deus com as nossas atitudes, nós vamos dar fruto e esse fruto vai agradar a Deus porque nós estaremos formando os nossos filhos como discípulos de Jesus Cristo. Por isso que lá no início eu falei, nós devemos seguir a Jesus Cristo como nosso modelo e nós devemos deixar o grão morrer, porque assim eu vou estar usando o modelo de Jesus Cristo, eu vou estar enterrando o meu eu, o meu ego, e eu vou estar desenvolvendo o caráter de Jesus Cristo em mim. E os meus filhos, eles me copiarão. Eles entenderão que esse modelo que agrada ao Pai é o modelo que vai servir para a vida deles. Então, esse discipulado intencional, ele vai glorificar a Deus quando nós formamos discípulos a partir da nossa própria casa. Alguns cientistas sociais e investigadores, eles afirmam que são necessárias 5 experiências positivas para contrabalancear uma experiência negativa. Isso vai acontecer na nossa casa. Quando os nossos filhos observam coisas erradas que nós fazemos, uma coisa errada, é necessário que eles observam ao menos 4, 5 coisas certas para tirar aquela impressão negativa que eles tinham de nós. É importante nós entendermos que dentro da casa nós precisamos criar um ambiente positivo em amor. É certo que nós somos falhos. Em nenhum momento eu creio que a nossa família seja uma família perfeita. Eu não sou perfeito. A minha esposa não é perfeita. Os nossos filhos não são perfeitos. Nós sabemos disso. E eu sei que eu tenho atitudes negativas. A minha esposa tem atitudes negativas. Os meus filhos têm atitudes negativas. Mas quando no meu ambiente familiar eu crio experiências positivas de valor aos meus filhos e eles observam isso, as questões negativas vão sendo deixadas de lado, vão sendo suplantadas pelo amor, pelas atitudes positivas.
mas nós temos que fazer isso intencionalmente. Nós precisamos perceber onde nós erramos para nós podermos desenvolver as experiências positivas com os nossos filhos. Aqui eu coloquei uma expressão, é uma expressão brasileira que nós conhecemos aqui, é levantar o teto e não baixar o piso. Levanta el techo e não bajes al piso. A ideia é que você faça o melhor. Essa foto que eu usei demonstra muito bem como os nossos filhos nos observam. Eles não veem com uma vitrine como um atleta super poderoso, aquele que é capaz de ganhar todas as disputas que ele realiza, né? E é importante nós entendermos que nós temos mais influência nos nossos filhos do que o mundo tem. Em casa, os nossos filhos nos respeitam, e quando eles percebem as nossas atitudes de respeito às nossas esposas, as nossas atitudes de reverência a Deus, eles vão ser muito mais influenciados do que o mundo influencia eles. E quando chegar o tempo que eles forem ao mundo, eles estiverem desenvolvendo as suas atividades distantes da sua casa, eles serão capazes de enfrentar essas influências e não serem contaminados, né? Por isso Deus escolheu a família como ambiente para esse desenvolvimento, né? Dos nossos filhos. Lá nós podemos ensiná-los e prepará-los para enfrentar a vida. É nesse ambiente da casa que isso acontece da melhor forma possível, né? O mundo é muito cruel, o mundo é bastante difícil, mas em casa nós ensinamos os nossos filhos a serem fortes e capazes para enfrentarem essas situações. Então, qualidade é muito importante. Então, não jogue os seus ensinos, a capacidade, tudo aquilo que vocês têm em casa para baixo, mas elevem o teto, cresçam, procurem desenvolver seus filhos nas maiores qualidades que eles têm, porque eles são capazes de fazer todas essas coisas. E eu quero usar um exemplo da Arca de Noé com a família. Esse texto está descrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 11 a 22. E nós encontramos 3 coisas importantes que eu considero nessa Arca de Noé. Nós conhecemos a história da Arca em que Deus chama Noé porque ele compreendia que o mundo estava totalmente devastado pela corrupção e ele queria construir uma arca para que os animais e a família de Noé fossem salvos daquela situação de morte que aconteceria. E dentro dessa história, da construção dessa arca, nós encontramos 3 situações importantes. A primeira delas, que servem também para as nossas famílias, que nós devemos construir compartimentos. A Arca de Noé era toda compartimentada. Ela tinha compartimentos para os leões, para os elefantes, para as girafas, para os pássaros, cada um com as suas características, e cada um tinha o seu próprio limite. É importante nós relacionarmos a Arca de Noé com a nossa família e nós definirmos limites para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que entender que em determinados momentos eles não têm autoridade para exercer o seu papel dentro de casa. Às vezes isso é responsabilidade do pai ou da mãe. Mas, além disso, quando eles compreendem os limites, quando nós construímos compartimentos, limites na nossa casa, eles vão aprender a respeitar também os limites e os direitos dos outros fora de casa. Nos seus relacionamentos pessoais, com as suas namoradas, com as suas esposas, com seus avós, com seus pastores, com seus líderes, no seu local de trabalho. Tudo será transmitido para fora também. A segunda coisa que nós aprendemos nessa relação da Arca de Noé com a família é a necessidade de proteger com asfalto. Aqui em português, no Brasil, nós usamos a palavra piche ou betume.
mas é o asfalto que protegia a arca de Noé contra a entrada da água para que ela não afundasse. E é muito necessário nós aprendermos a proteger a nossa casa contra as influências externas. Cabe aos pais dizer para os filhos aquilo que não é bom e aquilo que é bom. Eles precisam ouvir de nós intencionalmente isso, dizendo: filho, não assista isso. E você explicar para eles o motivo pelo qual eles não devem fazer isso. Você deve explicar para eles quais são todas as influências externas que podem prejudicar o seu relacionamento com Deus. Mas o mais importante é quando eles observam que você faz isso. Quando você protege a sua casa das influências externas, eles observam isso. E o terceiro ponto da comparação da Arca de Noé com a nossa família é que nós devemos fazer pavimentos, pisos, ou seja, criar oportunidades para eles crescerem. Dentro do ambiente familiar, nós podemos discipular os nossos filhos para que eles cresçam. Cresçam emocionalmente, cresçam fisicamente, cresçam espiritualmente. Então, dentro da nossa casa, como se fosse uma arca protegida de todas as questões do mundo, de todas as dificuldades, nós devemos ensinar os limites que os nossos filhos vão ter de convivência. E a gente usa o exemplo dos animais, proteger das influências externas e criar oportunidades para que eles se desenvolvam e que eles cresçam. Nós estamos caminhando para o final, mas eu creio que é muito importante para os nossos filhos entenderem que nós amamos as nossas mulheres. Isso é muito importante. Eu coloquei a questão do marido, mas nós entendemos a questão da posição da mulher também, mostrar o seu amor ao homem em forma de uma submissão, que não é uma missão que é feita em conjunto com o homem, não é uma autoridade que prejudica a relação e a visão de ambos andarem em conjunto. Mas esse texto que está em Efésios, capítulo 5, verso 25, diz: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Quando os nossos filhos observam que nós amamos as nossas esposas incondicionalmente, não importa se ela brigou comigo, se ela não fez a comida que eu gostava, se ela não lidou comigo como eu gostaria que ela lidasse, eu a amo como Cristo me ama. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando os nossos filhos entendem o meu amor incondicional, que a palavra de Deus nos ensina que é um amor ágape, que é aquele que não importa o que eu faço, eu continuo te amando. Quando nós entendemos isso na nossa relação com Deus e os nossos filhos entendem que nós amamos as nossas esposas incondicionalmente, eles também vão entender que eles são amados incondicionalmente, que eles também poderão amar aos outros incondicionalmente. É um desenvolvimento, é um discipulado intencional. Isso cabe ao homem realizar e mostrar essencialmente aos seus filhos. E eu quero apresentar para os nossos irmãos aqui algumas oportunidades para crianças, adolescentes e jovens. Eu coloquei alguns ministérios que são para nós referência de trabalhos aqui no Brasil, mas eu creio que eles têm alcance também na Bolívia e em outros lugares que podem ser úteis. Eu não sei o quanto vocês conhecem todos esses ministérios, mas eu quero apresentar um ministério que é chamado Ame Evangelizar. Eles têm uma proposta que é a Visão 2030, que diz o seguinte, é que cada ninho
adolescente e jovem em cada país do mundo tenha recebido uma apresentação relevante do Evangelho até o ano de 2030 e que haja um sistema que possibilite se repetir esse trabalho a cada 15 anos e de 15 em 15 anos. É uma missão, a AME Evangelizar tem essa visão, tem o site dessa visão, que é visão2030.org, onde vocês poderão encontrar muitas ferramentas para ensino e desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes. Dentro desse site da Visão 2030, nós podemos encontrar todos esses parceiros da AME, que é a APEC, a One Hope, a Editora Cristã Evangélica e Atletas de Cristo. Cada um desses ministérios tratam com questões relacionadas a crianças e jovens. A Editora Cristã Evangélica, especialmente, tem muitos materiais relacionados ao desenvolvimento do caráter das crianças, dos jovens e dos adolescentes e das famílias. One Hope é uma entidade internacional que trata sobre também desenvolvimento relacionado ao cuidado das crianças, dos jovens e dos adolescentes. É muito importante nós entendermos que essa faixa etária de crianças, jovens e adolescentes precisa ser muito bem preparada. Ela precisa ser muito bem cuidada. Isso cabe aos pais iniciarem esse processo de discipulado intencional. Esses parceiros, esses sites vão dar instrumentos e oportunidades para vocês entenderem onde vocês podem colher mais informações, onde vocês podem desenvolver os seus ministérios em casa como pais. Por fim, o Ministério Atletas de Cristo é um ministério internacional. É um ministério que cuida da parte de esportes. Ele ajuda crianças, jovens e adolescentes que gostam de esporte a se desenvolver o seu caráter cristão, a desenvolver os seus relacionamentos, o seu respeito ao próximo, usando o esporte como uma ferramenta para que isso se desenvolva, né? Então, essas oportunidades que eu coloquei aqui são algumas referências que nós temos ministeriais que podem ser úteis para o desenvolvimento do seu ministério local na Bolívia. Talvez seja certo que vocês já conheçam alguns desses ministérios, mas são oportunidades para vocês aprenderem coisas que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia. E por fim, para nós encerrarmos, eu quero abrir para duas perguntas e para duas questões. Diante de tudo que nós sabemos, que nós somos e que nós ouvimos, o que é que nós fazemos, que nós não deveríamos fazer, o que nós estamos fazendo, que nós não deveríamos fazer, parar de fazer porque estamos fazendo errado, e aquilo que nós não estamos fazendo e que nós precisamos começar a fazer. E eu queria abrir, encerrando isso dessa maneira e colocando essas questões para nós podermos, se possível, nós conversarmos um pouco rapidamente sobre isso, mas acima de tudo, que você leve essa reflexão em seu coração. Há alguma coisa que você está fazendo que você deveria parar de fazer em casa, porque é hora de parar e você conduzir a sua família de uma outra maneira, ou alguma coisa que você não está fazendo e que você precisa começar a fazer agora, para que seu filho realmente adquira esse coração de servo e assim ele dê frutos e você glorifique a Deus por meio dos seus filhos e por meio da sua vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra, com esse tempo. Eu agradeço profundamente, eu sei das dificuldades de eu estar falando em português com os irmãos. Eu orei hoje sentido, eu falei assim, eu deveria talvez me preparar de uma outra maneira, mas tudo que eu coloquei são questões do meu coração,
coisas que o Senhor me ensinou e que são coisas que Ele colocou no meu coração para eu compartilhar. E deixo uma última palavra. Eu amo os irmãos, de verdade. Foi um prazer muito grande receber o convite e poder ter esse momento de falar essas palavras. E dizer mais uma vez, a nossa casa aqui em São Paulo está aberta para vocês, para recebê-los quando vocês desejarem. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?